Pessoal, ouviram esta malha? Estamos no centro da tempestade. É verdade, estamos no olho do furacão, com a música Saudade dos grandes Seventh Storm, do ainda maior Mike Storm. Não é assim, Nuno? Hã? É verdade, pessoal. Estamos mesmo no olho. Vamos Que é entrar. a gente entrou aqui no olho da tempestade, que é aquela parte calma, que é para a gente poder fazer aqui esta Claro, para introdução. fazer entrevista, não é? A gente tem lá a Depois a gente a nossa. seguir, a gente mete-se para lá dentro na mesma, porque o barco aguenta. O barco, a gente neste caso arranjou uma. A gente antes tinha a Satam, agora vamos ter a Sorwainam, que é, que é dos barcos, porque a gente, para se meter aqui juntamente com os Servant Storm, a gente juntou-se à armada Manau, é metaleira. a nau É, metaleira. Temos exatamente. aqui o. Pronto, Havia a nau Catrineta, não sei a nau Catrimetal. É isso. É pessoal, este texto todo é por causa da entrevista que a gente vai apresentar a seguir, né? Foi espetacular. Falamos, vocês que a Metaleiro Express já conhece pelo menos as músicas que já saíram dos Seventh Storm, que são espetaculares e isto vai. Estamos em pulgas para ouvir o álbum porque da mesma maneira que estas músicas são espetaculares, acho que o álbum vai ser mesmo excelente. Tem tudo para ser um dos álbuns do ano e ainda por cima ainda estou a falar em termos nacionais, estamos a falar em termos mundiais, né? É verdade. Mais uma vez tivemos uma bela conversa aqui na mesa de metal da nau metaleira, não é? Que é a Casa Amp, com um dos ícones do metal nacional, grande Mike Storm, Mike Gaspar, ex-Municipal, mas agora com este grande projeto dos Seventh Storm. Pá, falar da sua nova banda, falar dos seus projetos de metal cantado em português, pá, tudo. Foi uma conversa que acabou por ser curta, pelo menos para nós, não é? Para aquilo que queríamos falar, mas acho que vão haver mais oportunidades e acho que vocês vão gostar bastante. A gente é aquele pessoal que dá seca ao entrevistado. A gente quer sempre mais. A gente quer sempre mais. Mas acho que foi mas, perfeito. epá, Acho que mas só dizer que foi um orgulho muito grande ter alguém da realeza do metal, como a gente lhe disse, é verdade. da realeza do metal aqui na Casa Amp e foi uma entrevista espetacular e esperemos que gostem, porque ela entra já a seguir. Nós que temos hoje o grande Mike Storm, um dos maiores ícones nacionais do metal. Bem-vindo, Mike. Obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui convosco. Pronto, Mike, olha, muito obrigado por estares aqui e vamos começar aqui com a nossa entrevista. Vamos se calhar começar mesmo aqui já pelo que é costume, provavelmente ouviste, que é fizeste parte, como toda a gente sabe, foste fundador de uma das bandas com o maior reconhecimento internacionalmente, os Municipal, e agora estás com este novo projeto e fala-nos um bocadinho sobre ele, como é que te sentes a iniciar um projeto assim do zero, como é que é isso? Pois foi, pensando em tempestades, foi a trovoada, então houve ali um momento em que realmente eu tento escrever isso, porque ligo as coisas ao mar, é que eu não estava a ver terra, eu estava no meio do oceano, um pouco perdido, e sem rumo, e sem direção, não havia nenhum farol que me desse, né, iluminasse o meu caminho, e então tive que o fazer por mim, tive que ser eu o farol, talvez, né, neste processo, e tentar encontrar algo que me preenchesse. Houve uma fase, eu tenho dito isso muito no início, isto foi na altura da pandemia, cheguei a pensar desistir da música e tentar dedicar-me se calhar a outras coisas e outros interesses meus, mas o facto é que a minha vida toda foi tocar bateria e essencialmente fazer parte de uma banda e construir música. Muito mais importante para mim é no final a música e o resultado que isso tem com as pessoas e nunca a bateria. Eu adoro a bateria, mas não sou nenhum freak da bateria. Eu quando penso na bateria estou a pensar em tudo, estou a pensar em como as músicas saem. Fazendo às vezes o sacrifício de para outros soarem bem, especialmente a bateria, às vezes temos que fazer compromissos e eu sempre tive essa visão, porque eu sempre pensei que uma banda para chegar a um certo estatuto precisas de uma base forte para dar apoio a tudo o resto e não pensar só em nós. Então acho que essa entrega
e toda essa partilha de uma banda é essencial. Isso é que faz uma banda. Senão eu sinto que, pronto, são instrumentistas separados, cada um está a dar o seu show-off, e também há lugar para isso, claro, e o metal tem lugar para tudo. É por isso que Sim, gosto mas tanto não. desta comunidade. Mas neste caso queria algo mais emocional, que retratasse não só o meu passado, mas este momento caótico que todos nós passamos, e como passar por elas, como atravessar os obstáculos. Neste caso, as ondas, as ondas estavam bem altas. E foi com esta nova banda que pude meter isso tudo. Tive estilo um escape ou uma fonte de inspiração que me desse trazer de volta um pouco o que eu achava que tinha perdido e que nunca mais ia ter nesta fase da minha vida. Exatamente. Este novo projeto que tu tens agora estás a fazer sentir aquele entusiasmo de quem está a começar uma banda do zero, tipo, está à procura do seu caminho, ou achas que é só mais um passo na tua carreira musical? Inicialmente era só mesmo para fazer música. Eu não tinha, nem sonhava em estar numa editora como a Atomic Fire Records e já ter, porque na verdade só passaram 2 anos e que 2 anos esses foram. Então acho que a quem vê por fora, pelo menos a nível de indústria, em termos de lançamento, estou a conseguir lançar um disco que segue o caminho e o percurso natural da minha carreira, se vimos por tudo, não só pela a exposição, mas o profissionalismo, né? O acesso que eu tenho ao mundo. Né? Hoje já dei entrevistas para os Estados Unidos, já dei para o Canadá, Brasil, Alemanha, sei lá, Bélgica, Holanda. Açores, é, claro. E nesses Açores. A gente vai chegar a razão de um lugar especial no meu coração com o povo açoriano. Tem a ver, e está muito, olha, que está muito neste disco o espírito açoriano. A gente vamos chegar lá. Mas depois de estar junto com esta banda e de querer fazer novamente música e de poder também trazer, porque há muita perca em informação, especialmente vejo no mercado português e nas bandas portuguesas, há uma falta de experiência. E não é todos os dias que se tem a experiência que eu tenho. Infelizmente, eu preferia que isto fosse uma Finlândia, uma Suécia. Então eu mentalizei que tentar procurar o que há melhor de Portugal. Eu sei que há tanto talento, mas na verdade quando se chega ao ponto de gravar uma gravação e tentar competir com o que se passa lá fora, não é de um momento para o outro. Então aí é que teve que usar todo o apoio que estava à minha volta, pois também, né, montes de amigos e fãs dizerem para não desistir. Então tudo isso foi muito emotivo para mim, para não querer né, baixar os braços e não acabar a carreira desta maneira, porque acho que ainda tinha muito para dizer. E felizmente esta banda dá-me confiança para levar no caminho certo. As músicas foram-se construindo, houve um pouco o meu background em termos de influências, sem dúvida, mas lá está, eu não estava muito preocupado com a bateria, estava mais preocupado neles. Ter o foco na banda no geral e não numa só pessoa. Eu também pratico há muitos anos, muita gente sabe, pratico artes marciais. Sou professor de taekwondo, foi sempre uma paixão minha ao lado. Nunca vivi dessa profissão, mas exercia como se fosse a certas alturas, como tantos outros né, professores e instrutores. Muitas vezes é pelo amor à arte que o fazem e é desgastante, mas faz uma ajuda enorme nas famílias e toda a gente e nas comunidades e é tão importante. Mas o que nós fazemos ali pelo menos na minha experiência e quando eu tento ensinar, é tentar tirar o melhor partido né, de cada indivíduo e para se surpreender a si próprio. E eu já passei por isso. Né? Aos 18 anos, quando gravei o Wolfheart na Alemanha com o Valdemar, né? Nós éramos uns parolos, a gente não tinha nem meia noção de como se fazia uma gravação profissional num estúdio daqueles, né? no Woodhouse, onde tantas bandas míticas tinham gravado. Os Tiamat, os Samael, Unleashed, Grave, tantas bandas. Eles eram mesmo muito exigentes, especialmente o dono do estúdio, que era um engenheiro de som, e passamos por um mau bocado, especialmente eu estava a gravar a bateria das 10 da manhã até à meia-noite, uma semana inteira. Então essa exigência, né, às vezes ou as pessoas não têm noção, nunca passaram por isso, então tentei preparar tudo de forma que a qualidade estivesse ao nível do que estava lá fora, também para eu me estar confortável. Né? Não ia apresentar uma banda
que eu não me sentisse cheio de orgulho, que é o caso neste momento. E cada vez mais escolho, então agora que recebi as edições e estou a ver que isto realmente está-se a tornar realidade, falta a parte ao vivo, claro, mas devemos lá chegar. É bastante impressionante. É verdade. Ok. A tua experiência, não é? Essa tua experiência, só aqui, a tua experiência foi mudando e também a tua notoriedade lá fora, o seres conhecido lá fora também deu esta hipótese da Atomic Fire Records, não é? Que é da Nuclear Blast, não é? Sim, eles eram o Marcus Vosgein e o Marcus Steiger. O Marcus Steiger é o fundador da Nuclear Blast, então vocês já sabem as bandas que passaram pela Nuclear Blast. Eles devem ter assinado quase tudo, especialmente bandas americanas como os Testament e os Anthrax e Machine Head. Ter uma banda portuguesa aí é excelente, não é? É espetacular. É por isso que o patamar é incrível, porque eu estou ao lado do Opeth neste momento, Halloween, até o Udo. E esta editora são tão amáveis, são tão simpáticos. Trabalhamos em equipa desde o primeiro dia, são todos mega fãs de metal, que faz uma diferença enorme para mim. E quando comecei este projeto, pensei também nisso. Eu queria estar realmente à volta de pessoas que acreditassem na música. Essencialmente, esta editora apareceu. Talvez tenha um pouco a ver com o meu passado, ou talvez mais, não sei. O contacto que lá cheguei é de uma amizade longa, que é o essa dos Amorphis, que me aconselhou mandar as músicas para o Marcos. E a verdade é que eles, em menos de 24 horas, depois de ouvir 3 músicas, eles disseram que sentiam a magia no ar e queriam-nos assinar. E isso foi. E são pessoas que já assinaram tudo, já ouviram de tudo. E eu estava a receber e-mails às vezes diários, ainda há pouco tempo, porque o disco foi entregue e a masterização com mistura em dezembro, mas ainda quando o Marcos recebeu o master do vinil, ele teve que mandar um e-mail a dar-me novamente os parabéns, depois de tantos parabéns, de quanto ele gostava do disco e que o som ainda soava melhor no vinil, e quanto impressionado estava com toda a orgânica e melancolia. E isto é que eu lutei para isto, para ter estas reações. E normalmente temos dos fãs, mas quando se tem do dono da editora e com a experiência que tem no passado, eu é que me torno num fã e uma criança a não querer acreditar que ou estou-me a mentir ou estou-me a pegar uma partida, mas a verdade, as reações têm sido essas. A única coisa que posso dizer é que dei tudo o que tinha e mais algum, que nunca imaginei ter, para chegar aqui. Essa é a verdade. A qualidade, vocês por enquanto ainda só nos deixaram ouvir 3 músicas, não é? Mas já se vê a qualidade e as reações têm sido, pelo que eu tenho visto, têm sido sempre espetaculares. Brutais. E, Eu não sei exatamente. como agradecer especialmente aos portugueses, eles têm sido comentários incríveis. Sim, eu queria-te só aqui fazer 2 perguntas, voltando um bocadinho atrás. Estavas a falar da situação de não quereres focar só tudo em ti. Há muita gente que fala do Seventh Storm como sendo quase um álbum não, um projeto a solo do Mike. Isto não, é a tua banda, não é? Não. Em que vocês todos fazem parte do projeto. Isso nota-se bem, como tem tido mais contacto agora com os jornalistas e algumas reviews, porque quem está em contacto e a fazer as entrevistas tem recebido o álbum e já tem outra noção do trabalho completo, e todos reparam nisso, que eles quando ouvem, não, mais que a atenção esteja à minha volta, né, também devido ao meu historial e ao meu passado, mas a verdade eles ouvem uma banda, e era esse o meu objetivo, e eles próprios constantemente brincava que eu estava-lhes a passar a tocha do metal, que de alguma forma se sou o irmão mais velho a mostrar a experiência. Todos nós que adoramos metal somos um pouco educadores de metal ou professores de história, e isso faz parte, né? É sempre o irmão mais novo que está mal encaminhado, ouvir músicas por isso é um pouco melhores, e nós estamos sempre em cima, e foi um bocadinho a palavra do metal, a divulgar a palavra do metal dos para os outros. fez parte de mim. Eu andava a distribuir flyers do Under the Moonspell, ainda me lembro em Penafiel, nos primeiros festivais, e quando conheci os Cradle com o Danny e o Nick, depois ainda estiveram na nossa tenda a comer chouriço, e começou a e a gente trocou de t-shirts. Eles deram-nos a t-shirt do Principal of Evil Made Flash, e eu dei-lhes acho que foi o do Under, que das primeiras long sleeves que tínhamos na altura,
E ficou uma amizade desde essa altura. E foi tão simples quanto isso. E agora vejam quem é o Danny, né? Sensacional, E houve tantas experiências dessas, tenho histórias. Há pouco, agora vi uma notícia do baixista Devil Driver que voltou. Eu fiz turnê com Devil Driver, com o Opeth em 2004. Isto é o John, ele tinha para aí 27 anos. Ele passava, sempre que a gente tocava, ele gostava de passar tempo comigo. É dizer que na adolescência, no high school, que ele adorava a minha banda e que ouvia nos college radios e a falar também de música europeia, de filmes europeus. Ele, assim, ele era completamente americano. E eu, que nasci nos Estados Unidos, não havia essa aproximação tão grande, ou pelo menos a geração dele depois apanhou. E ficava sempre admirado com isso. Como é que este gajo, vindo da América, conhecia uma banda portuguesa. E essencialmente agora com este projeto é criar esses momentos novamente, este lance outra vez. Eu tenho mil histórias dessas. Tínhamos um fã que era da Sérvia, que durante a guerra era criança, ouvia o Wolfart escondido por baixo da cama enquanto as bombas caíam. Ele tornou-se adulto. Para já este gajo é muito alto, acho que não cabia aqui. Ele é enorme. Mas ele chegou-nos a convidar, queria que a gente tocasse no casamento dele e sempre que estava connosco, parecia uma criança, né? Voltava àqueles anos de infância. E eu sei o quanto a música e às vezes as bandas fazem a diferença na vida das pessoas. É o que me move e é o que sempre me deu força, foi ver essas reações, porque por nós, são turnés atrás de turnés, estar no backstage, é soundchecks, é autocarros, é um bocado seca. Claro que toda a gente admira e quer fazer parte, mas se fazes a tua vida toda é como ir para o escritório todos os dias. A nossa sorte é que as caras mudam todos, né? Isso é que faz a diferença. As pessoas locais, ou que nos traziam prendas, traziam comida, porque sabiam, então nos Estados Unidos sabiam que a comida era sempre pouca ou nenhuma, então traziam-nos qualquer coisa. O caso dos imigrantes portugueses, sempre nos apoiaram, desde sempre. Chegamos a ter pessoal trazendo SG gigante, bacalhau, sei lá. Uma vez em Boston, em Worcester, em Massachusetts, houve uns fãs de portugueses que eram eram de Connecticut, trouxemos um chouriço preto cheio de pimenta. Muito açoriano aí nessa zona aí, essa zona está cheia de açoriano. Podemos chegar a essa parte, é que eu fui criado ali e uma grande parte da minha infância foi acompanhada com açorianos. E eu nem sequer sabia diferenciar o que era Portugal continente e Açores. Então para mim Portugal era tudo Açores, praticamente, porque eu poucas vezes é o que nós dizemos, vinda. Percebe-se totalmente onde vai. E então eu tenho ali uma ligação muito, muito especial e carinhosa com os Açores, porque os melhores amigos dos meus pais eram açorianos, mesmo a comida açoriana. Eu passei a vida a comer batata cozida com pimentão, que eram uns jarros com massa malagueta lá dentro, bem picante. Então, ainda hoje tenho ligações fortes. Até tenho uma prima que se casou com um desses amigos de um dos filhos, então tornou-se mesmo família. Então tenho mesmo família e tenho uma prima açoriana. E quando se vai para aquela zona, né, são só os açorianos e novamente uma ligação ao mar. Então toda a minha vida estive ligado ao mar. Eu vim de Boston para vir aqui para a zona de Cascais. E a frustração às vezes está em tornar viver num sítio tão lindo quanto este e não poder usufruir ou poder ter tempo. E finalmente pela primeira vez, né, desde os 16 anos, né, que nunca tinha tido um verão normal, que não tivesse nada programado e pudesse estar com a minha filha, levar lá à praia. Eu não gosto muito de sair daqui porque já viajei tanto. Minha mulher não fica muito contente com isso, porque a gente nunca vai a lado nenhum. Mas a verdade é que Portugal, em todos os Açores, nem se fala. Eu também já tive o privilégio de tocar nos Açores. Pá, é incrível os Açores. A natureza é mind-blowing. E depois a ligação também com os Estados Unidos. Pronto, eu se calhar sou mais um açoriano americano do que. Já te vi ao vivo, tive o prazer de te ver ao vivo aqui no Angra Rock e Rock, muito bom. Foi um concerto super bem tratados. Pá, nunca, incrível. Só tenho pena não ter poder tocado mais vezes. Toda a gente me pergunta sobre os Açores ou que nunca foram, ou sabe que devemos ir. Pá, claro que tem que ir. Então os Açores é incrível. Não há nada como os Açores. E é nosso, né? E o que está no meio, só a quantidade, são de que 2 horas de avião ou 2 horas e meia. 2 e meia. Mas somos devíamos ser mais próximos. Acho que temos de aprender muito com o povo açoriano. É como estás a dizer, Açores é Portugal é Açores, somos todos os mesmos. Mas é
muito fixe. A gente É que não sabíamos nada disso aí da É tua verdade, ligação é aos verdade. Açores, agora já, ficámos aqui com um sorriso já de temos orelha a falado orelha. disso, mas os Açores. Porque depois era tudo, por exemplo, ia para a igreja, era o Padre Soriano, era as festas, É aquela zona ali, Massachusetts, era Boston, tudo, Connecticut, é tudo açorianos. Também havia muitos portugueses daqui do continente, claro, e do Minho, de todo o lado, de Uhum. Lisboa, como os Sim. meus pais que vinham de Lisboa. Mas depois juntava-se tudo, as comunidades eram fortes. Eu tentei trazer um pouco esse sentimento para este disco, porque essa é a minha É saudade verdade. também. Tenho saudade daqueles tempos, Verdade. também pela experiência e pela felicidade. Não é que eu gostasse muito daquelas festarolas, porque eu era puto e queria ver era MTV e Headbangers Ball e Motley Crue e sei lá o que mais. Ainda apanhamos a fase boa da MTV. Ainda Ah, apanhamos essa parte. claro, melhor, a gente apanhou melhor, em que se passava mesmo vídeos, falavas de música, Exatamente. fazias entrevistas a músicos, e toda essa nostalgia era o que realmente que eu faltava, e poder trazer de volta também um pouco essas influências de hard rock, pá, sem esquecendo o Nuno Betancourt, né? Uhum. Grande Das músicas mais conhecidas do mundo, e às vezes fala-se pouco dele aqui em Portugal, que é triste, e É ele... verdade. Era isso que eu ia te perguntar. Estavas a falar das comunidades e tudo. Tu sentes que já se começa a. Principalmente estamos a falar aqui no mundo do metal, não é? Já começas a sentir mais o apoio do pessoal cá no nosso país? É porque a gente ouve sempre que o pessoal lá fora, os Sim, portugueses recebem muito bem, mas cá sim. o metal era posto um bocadinho de parte. Notas que isso já muda, já estamos a melhorar em Eu, relação a isso? Não, acho que o apoio do público esteve sempre lá. Por exemplo, a excitação, né, ir aos concertos, comprar o disco, apoiar a banda. Isso foi sempre uma loucura. Eu tenho uma sorte, né, enorme de ter esse privilégio, e ainda por cima durante tantos anos, porque não havia outra banda de metal que conseguia fazer o que se fazia em Portugal, né, senão nós. Exatamente. Era normal que houvesse mais bandas de metal, aí sim é que é a grande diferença de certos países lá fora, Pois. e não é preciso ir muito longe, vai-se para a França, já se vê uma estrutura incrível, o Exatamente. Hellfest, mas isso vem porquê? Porque o Hellfest existe? Porque eu toco em França desde 95, então eu também vi França a desenvolver, e França também não era o metal capital que é hoje, mas houve uma coisa, eles têm bons lugares para tocar em todo o país, e França também é enorme, tem outras coisas, mas depois também tem outros apoios, mas essencialmente quem gera os clubes muitas vezes parecem que são famílias ou são comunidades metaleiras que se juntam, e depois isso, especialmente os franceses, é essencial que estão presentes, eles estão o dia todo a cozinhar, depois querem almoçar e jantar com a banda e com a equipa técnica, já é uma tradição, temos que parar tudo, não há soundcheck, vamos todos comer à mesa, e quem está na estrada durante muitos anos, é raro isso acontecer, e em Portugal a gente deveria manter muito essas raízes, porque acho que as bandas também iam gostar, claro que há outras bandas que estão habituados, se não tiveres exatamente o que eles pedem no Rider, já começam-se a passar e ficam todos nervosos. Normalmente vai muitas bandas americanas, honesto. Mas nós, sendo portugueses, a gente adapta-se um pouco a tudo, e cá, como eu digo, o público é o melhor. Porque tu tens um concerto de Metallica, tu tens um concerto de AC/DC, tens um concerto de Guns e esgota. E é um país pequenino. Exato. Né? Exatamente. Então o público nunca foi o problema. Qual é o problema? É como em tudo em Portugal, é gerir. A gente precisa de gerir e unir-nos um pouco mais. Não ver né, que também somos latinos, a gente não sei se é inveja ou o que é dito por não dito, mas realmente lá fora, quando os alemães, os holandeses, a ética deles é incrível, eles trabalham mesmo em conjunto para as coisas não falharem. E depois há uma certa honra em receber a banda, há certas coisas que quando se diz tem que acontecer, não é chegar lá e depois agora não dá, e não se avisou. Isso acontece Sim. muitas vezes, não é só em Portugal. Isso é verdade, isso é para o nosso cada dia aqui, às vezes. Mas, por exemplo, o México nos anos 90 também era assim, era um caos. Eu tinha pessoal com uma carrinha a atravessar a cidade do México para me buscar um segundo bombo. E era um milagre quando o concerto acontecia. Agora não, o México tem festivais como o Hell in Heaven, que eu toquei há 3 ou 4 anos, com Scorpions, Ozzy Osbourne, Deep Purple, 110 mil pessoas na cidade do México. Um festival daqueles, nos anos 90 havia mortos. Aquilo era impossível, havia tiros, sei lá o que, havia roubos. Agora não, vais lá, estou super habituados a concertos. Tem as melhores bandas de metal a irem lá fazer turnês, especialmente bandas europeias, e já turnês, porque eu também fiz turnês no México e houve muitas aventuras, houve muitos perigos também,
Imagino só. Tivemos que fugir uma vez de um concerto na carreira nacional. Aqueles cartéis da droga ou assim, não é? Foi um bocadinho parecido com isso. Foi. Já tivemos em sítios perigosos como Chihuahua, Morelia, mas depois as cidades corriam sempre melhor, como Guadalajara, São Luís, Cidade do México, claro. Mas é só para dizer que eles têm já um público que já contam e conseguiram evoluir porque começaram a dar o melhor que podiam dar ao público, e especialmente a nível técnico. Eles conseguem, como também estou ao lado dos Estados Unidos, tornou-se fácil de ter tudo e às vezes eles até têm, já tive experiências no México melhor que nos Estados Unidos, em muitos clubes. Portugal às vezes já não falha. Muitas vezes somos nós e é também quem está em cima que tem que abrir, tirar esses tabus, porque há muitas salas que bandas de metal podiam tocar e não tocam, porque é só para coisas mais nos festivais grandes, tipo Rock in Rios e mesmo Superbox, já podiam tirar o rock do seu nome. Mas eu toquei no Rock in Rio, ainda há poucos anos atrás, e estava lá os Slipknot, estava os Nightwish. Eu estou a falar aqui da nossa realidade, a realidade aqui de Portugal. Com o Rock isso é que eu acho estranho, porque é que no Brasil continua a ter um dia grandes bandas lá e a gente aqui. Ainda por cima, sendo do Brasil, que até também eles são muito religiosos, também têm. Mas não, no dia a seguir a Slipknot não se falava noutra coisa no aeroporto, e mesmo nós estávamos a ser filmados direto para a Globo, tínhamos milhões de pessoas a verem direto, e no dia a seguir éramos todos a banda portuguesa de metal, a banda portuguesa de metal, e não tinha a mínima ideia que pudesse haver uma banda dessas vindo de Portugal. Porque às vezes a nossa noção é um bocado errada do que se passa por lá fora, porque o Brasil é gigante, eles não têm a mínima noção. Eles têm tantos artistas brasileiros e com tanto sucesso, especialmente pelo mundo fora, torna-se difícil pensar que alguma coisa venha de cá. Mas é bom poder mudar isso. E novamente cá estou outra vez com outra banda a tentar mudar isso. Eu acho que com os Seven Storm de certeza que vais conseguir fazer isso, porque é uma banda que nos está aqui a criar um frenesi mesmo. E ainda não viu um completo? Pois não, ainda não ouvimos e estamos em pulgas para ouvir. Eu tenho que ser muito sincero. Eu sou muito sincero. Eu já não estava em pulgas para ouvir um álbum depois de ouvir os singles, como todos vós. E isto não é só porque estamos aqui na entrevista. Obrigado. Mas está mesmo espetacular. Só para puxar um bocadinho atrás, falar da vossa banda, como é que vocês se juntaram? Era tudo pessoal que já se conhecia? Foste pessoal que já tinha outras bandas? Como é que é isso? Como é que são os Seven Storm? Eu só conhecia o Josh e o Butch, porque eles são amigos do Pedro Venâncio, que tem um programa. Ele tem o Venice Beach, que é o programa 105.4 Cascais, e ele foi um grande apoio neste processo, porque ele foi ele que me juntou com a banda, foi ele que também me incentivou para não desistir, e ele disse que estes músicos não iam ser perfeitos para mim. Eu conhecia o Josh e o Butch porque eles tinham bandas de cover já há mais de 10 anos, nunca tínhamos convivido muito, né? Mas sempre foram brutais e sempre gostei de estar à volta deles. O Ben não conhecia, ainda bem que eu conheço agora, que ele realmente é incrível nos riffs, na guitarra. Ele tem ali aqueles solos espetaculares, super essencial. O Josh também tem alguns solos. Eles, como dois guitarristas, eu gostei muito porque são géneros diferentes. Um puxa mais para o hard rock e o outro puxa mais para o extremo e para a cena mais técnica, desde Dream Theater a riffs, né? Consegue fazer riffs de black metal como Dark Throne ou mesmo e Bathory, né? Tudo o que ele toca normalmente então em acústica ele transporta-me sempre para coisas ligadas a Bathory, que é essencial para um projeto como esse devido ao meu passado e isso sendo uma influência tão importante, não queria deixar de ter isso no disco. O Rez foi o único que não me foi apresentado e não foi arranjado. Isso parece que foi um date que arranjaram. Porque antes do Rez entrar na banda, já nós andávamos a ensaiar talvez há 3 meses e a química funcionou. E eu estava tão motivado que só queria mesmo trabalhar na música.
né, e ter o tempo possível para criar uma estrutura mesmo muito forte, antes de sequer pensar em voz, porque eu não sabia que direção que também ia na voz, estando habituado a ter vocalistas com culturais e com berros e esse tipo de género de música, se eu ia me sentir confortável. E onde é que eu ia arranjar? Novamente, em Portugal não há assim, eu digo isto muitas vezes, se viveste na Suécia ou na Finlândia ou na Alemanha, era mais simples, mas não dava tanta luta e nem tinha de se calhar tanto valor como o que eu estou a ver agora. Eu estou a aprender convosco, eu, conforme vou fazer entrevistas, eu estou a fazer aqui um trabalho um mapa de como, porque isto foi tudo tão rápido, e realmente depois o Rez é que me contactou quando soube que eu estava fora da banda, ofereceu qualquer coisa que eu precisasse da parte dele. Eu na altura não estava com cabeça de pensar em vocais, queria mesmo me concentrar na música, mas ele foi muito simpático e gostei da maneira como não me estressou de forma alguma, disse que apenas estou cá se precisares de mim. E mandou-me um vídeo dele fazer uma cover de Dio, do Hell in Heaven, e eu na altura vi, e depois eu adorei logo a voz, mas A voz dele é espetacular. o meu cérebro ainda estava muito no Black Death. Outra onda, não é? Exato. Eu estava muito nessa onda e como é que eu vou fazer isto? Eu preciso do vocalista. E só passado um mês é que deu-me um clique e eu, espera lá, mas tenho um vocalista canta Dio com um grande sotaque inglês em Portugal e eu estou aqui armado em parvo. Estou aqui com medo de avançar, então voltei a ver o vídeo e pedi logo, o Josh acho que já o conhecia, para ligar. Eles todos tinham outros projetos, mas sempre tiveram que viver, né, com empregos. É outra situação que, né, poucos músicos têm esse privilégio de viver da música a vida toda. E é um contraste muito grande, porque eu realmente eu tentei fazer outras coisas, mas acabava sempre sempre a fazer música, sempre a fazer música, porque era exigente, né? Estávamos no patamar, então naqueles anos 90 eu não tive, né, os meus primeiros anos de adulto não existiram, foi sempre, eu com 21 anos estava a fazer suporte a Type O Negative, a tocar para 5 mil pessoas, e só 3, 4 anos antes estava eu a lançar o Under the Moon Spell ou a Dam gravada ali em Cacilhas. Pá, foi um. E depois, quando a gente começa. É que a gente nunca vai recuperar aqueles anos. É difícil porque foram muito rápidos. E não temos noção deles, e nem porque às vezes uma pessoa tem sucesso. Então, eu tive um momento de reflexão gigante e tentar encontrar o que tocou as pessoas na minha carreira, o que é que os motivou, o que é que os entusiasmou, ou qual é a emoção, a ligação, porque isso é que fica para a vida. Eu posso até nunca tocar ao vivo, mas a música fica para sempre. A maior parte das pessoas no mundo nunca viram as bandas ao vivo, mas ouvem as músicas milhares de vezes e acompanham. Então, por isso, para mim, o disco era mesmo o marco mais importante que eu podia fazer agora, essa vontade de lançar um disco. E é o que eu digo, tudo o que vier agora depois, pá, para mim é mais que bom. Fico mesmo feliz, porque não, depois de tudo o que tive a oportunidade de fazer, especialmente porque eu fui criado nos Estados Unidos com o sonho de tocar, de ser músico e de ver essas bandas grandes, e depois eu tive a oportunidade de tocar com essas bandas, de tornar-se, né, até amizades com o pessoal super conhecido. Eu começo a contar todas as pessoas que conheci e fiz amizades, e pessoal, cheguei a ter malta a chamar, como é que era? Tinha um amigo que estava a falar de umas bandas, e vou tocar com este e aqueles, e ele, tu metes nojo. Tu conheces a realeza da realeza, não é? Os maiores lives. Não sei se ia ficar ofendido. Mas eu percebi porque é verdade. Às vezes até eu, quando contava certas coisas, eu estava a ouvir a mim próprio, parece que eu estou a mentir. Parece que eu estou aqui a dar uma grande conversa para me armar. A verdade é que foi mesmo assim, não é? Mas foi mesmo assim, eu não tenho nada, eu não tenho culpa, aconteceu. Eu conheci o Vinnie Paul, sim, eu dei uma garrafa de vinho do Porto ao Marlon Manson em 96 porque eu estava no backstage, porque ele queria conhecer os Type O Negative. Mas quem estava lá, estávamos nós, olha, mete na fila. E recebeu uma garrafa de vinho do Porto que acabou. Olha, mas Mike, uma curiosidade que a gente tem é este nome, Seventh Storm. O que é que isto? O que é que tem aí por trás do Seventh Storm? O Storm é fácil porque é realmente o turbilhão das nossas vidas, é aquele lado mais negro
o luto que nós às vezes temos que fazer, né, para continuar. Também tem a ver com o meu nome, porque eu sou conhecido como Mike Storm há 20 anos, e quando o projeto começou estava tudo à minha volta, e o Storm ficou. Tivemos uma imensa dificuldade em encontrar um nome que nos identificasse, porque comecei a reparar que já havia muitos Storms. Há os Hellstorms, com H, e os Hellstorms com A. Hailstorm com A, exatamente. Já tinha existido um Storm, que acho que era dos gajos Dark Throne e Satírica, nos anos 90, mas depois não foi para lado nenhum. Então eu depois pensei, mas o nome não tem nada a ver com isso. Foi impossível. Parece que aquele nome ficou Não saía. complicado, ali. Até que um dia estávamos na conversa e reparamos que todas as nossas músicas estavam à volta dos 7 minutos. E acho que foi o Josh ou o Rez que disse, se chamasse-me Seven Storm, depois o outro disse Seven Storm. E por acaso na altura eu andava muito à volta dos números, andava sempre parecia que havia um certo caminho e os números batiam certo, e mesmo neste lançamento há muitas coisas engraçadas, como a Saudade, que uma editora alemã lança a Saudade e marcou eles a 10 de junho sem saber nada da nossa história portuguesa, sem saber que é o dia Imagina, de Portugal. 10. Eles quando disseram, eu falei, não fiz nada, não pedi nada. E houve muitas coincidências dessas. Então o 7 para mim representa essa boa energia, a iluminação, a possibilidade de renovar-nos, né? Tirar essa pele, como também tenho a serpente num dos símbolos, que é uma renovação de pele e de uma vida nova, que também simboliza isso. E o lado espiritual, essencialmente, que é o que tem muito a ver comigo, não é à toa que eu também pratico artes marciais e sou baterista, que tudo o que é materialístico, tudo o que é à nossa volta, todos nós gostamos, como é óbvio, não é? Eu já também tive os meus momentos, mas ao fim do dia, com que a gente fica, não é? Há algo mais do que do nosso carro, a nossa casa, as nossas férias, não é? E, essencialmente há algo mais espiritual que nos liga, especialmente a família. Né? Os melhores momentos são os momentos mais simples para mim, né? Só de poder estar no parque, né, com a minha filha e vê-la a brincar, a ver ela a crescer, a ver ela a rir, ou ter tempo para os meus pais, mesmo que custe muito. Tenho assim, meus pais o meu pai já tem 80 e tal anos, minha mãe já tem também quase 80, foram imigrantes nos Estados Unidos. Há um gap bastante grande de gerações entre nós, mas são momentos que tem que os ter, porque quando não tiverem cá, eu vou. Exatamente. E às vezes torna-se complicado, porque nós, os portugueses, somos muito envolvidos nas nossas vidas. Né? É a grande diferença entre alguns estrangeiros que eu noto, que às vezes ficamos sufocados por toda a nossa volta à família, mas em profissões como a minha era difícil, eu tinha que seguir, não tinha tempo. Sim. Não posso estar no batizado, no casamento, nos anos. Exatamente. Não consigo. Às vezes depois há essa pressão da família, às vezes ele nunca está cá ou vai para ali, mas às vezes uma pessoa tem que seguir o nosso caminho e... Fiz grandes corridas para estar a tempo em certos momentos. Perdi o avião e à última hora consegui arranjar outro voo para não perder os 50 anos casados dos meus pais. Cheguei à porta da igreja, estavam eles quase a sair, vindo da Alemanha. Isso foi só uma das. E quantas mais aventuras dessas, ou tentar combinar coisas e depois não aconteceu, outro voo que atrasou, ou cancelamentos, concertos, acidentes de viagem. Uma vez estava na Sibéria, a minha mulher liga, o meu tio faleceu, eu estou na Sibéria, eu estou a chegar do aeroporto, estou a ir diretamente para um funeral. Eu tive essas fases todas, e isso faz parte da vida, e temos que estar cá uns para os outros, é o que eu aprendi muito nesta última fase, e todos nós, né? O que é que serviu tudo o que temos, com tudo o que aconteceu agora? Nós somos isso, somos constituídos para as nossas experiências de vida, por tudo o que nos passou na nossa vida, e esses acontecimentos é que nos fazem ser como somos. É uma história. Desculpa, Zé, eu ouvi este debate de a gente, como fãs, a gente sonha ser uma estrela de rock e que é tudo muito bonito, é só aquela parte do concerto, o público a bater palmas e acaba e está tudo feito e está muito bonito. E depois ouvimos este debate que também existe, não é? É o que muitas vezes digo sempre, que é, a gente está em palco uma hora e meia, então quando fazes esporte, chegamos a estar só 45 minutos, e o resto do dia.
É muito tempo. E a nossa vida realmente é aquela. E chegar ali ao palco, que às vezes chegávamos ao palco já, né, completamente exaustos dos dias, e depois ainda ter que tocar. Mas é o público, é o momento, é a oportunidade, é a música. Né? Às vezes eu nunca pensei poder tocar, tão cansado estava, ou com diretas em cima. Mas não, pá, às vezes ainda fazia melhor. Ou pelo menos acho que fazia melhor, não sei. Mas essa luta é constante. Ninguém é perfeito. E ainda por cima com, né, músicos de metal, isto é a primeira vez que alguma vez nunca se viu músicos deste ano nos anos com 70 anos, como o Ozzy e o Nickel McBrain e o Tommy Aldridge dos Whitesnake, e acham que eles se tivessem ficado em casa, né, no sofá a ver televisão, eles estavam ainda com a possibilidade de tocar ao vivo ou na forma de poder tocar ao vivo. Não. Então essa energia que a gente sente no palco é quase como é um remédio, é uma droga, é tudo, enche-nos a alma, e foi por aqueles pequenos momentos que a gente lutava sempre, que eu luto sempre. Eu testava quando não chegássemos a tempo a um festival, a um concerto, ou que fosse cancelado e que houvesse alguma pessoa que ficava triste porque tinha vindo longe para ver e tinha levado o filho para ver de propósito, depois o concerto não aconteceu e isso matava-me. Eu ficava, mas também temos que, eu aprendi que tenho que começar a, pronto, não levar tanto a peito tudo o que acontece, não torna-se difícil, torna-se mesmo muito difícil. É verdade. Olha, falando aqui só um bocadinho sobre os singles que vocês já lançaram. Pronto, o Saudade é qualquer coisa impressionante mesmo. Nós adoramos, é qualidade mesmo altíssima, som. As duas versões. As duas versões, o videoclipe, a letra, uma letra que nos diz mesmo muito, e então cantada em português pelo Rez, damos mesmo os parabéns a toda a banda, a ti e a toda a banda. Obrigado. Mas eu queria perguntar o que é que vocês, mas se calhar já disseste ao longo desta nossa, o que é que querias transmitir com esta música? A saudade acho que é algo muito português, é o que eu digo, era uma palavra que era difícil de explicar aos estrangeiros. Porque eu reparei que na versão inglesa, vocês, a saudade não dá para traduzir, saudade é saudade. A saudade é saudade. Mas a intenção era essa, a música toda foi construída à volta dessa palavra e esse sentimento. E essa música foi feita em 2 semanas, foi a última música que compusemos, e em menos de um mês já estava gravada. É o que eu dizia, ela estava-se a escrever por si só, sozinha, mas tinha uma energia própria, e tudo começou só com o riff e as ideias. Começou a vir as ideias todas do nosso lado português, e o quanto às vezes é mal interpretado lá fora, olhando para trás a minha infância, filho de imigrantes, novamente os açorianos, e tentar como, não só dar um agradecimento, porque eu vivi a vida toda na estrada com a bandeira às costas, representando Portugal, e o apoio teve sempre lá para mim, e nesta fase ainda muito mais, especialmente vindo de Portugal, e eu queria só, é por isso que fiz a versão portuguesa, porque a versão portuguesa é mesmo para nós e para quem todos estão lá fora. Só quem viveu como imigrante e vi os meus pais e todos os amigos, a saudade que é de não ser ser reconhecido ou ser agora estou a dizer understood, estou a falar na América e já estou a falar inglês. Compreendido, não é? Compreendido. De ser compreendido, não falar bem a língua, não achar estranha a comida, achar estranho os costumes, às vezes até olhar um bocadinho para baixo porque não se tem o inglês perfeito. Eu vi isso tudo, eu não tinha isso porque eu era tipicamente americano, nascido lá eu até tinha dificuldade, era falar português, escrever português. Eu até aos 12 anos não sabia nem ler nem escrever português. Eu nem sabia escrever o meu nome Teixeira. Nos Estados Unidos só punha Miguel T. Gaspar. Depois gozavam como o nome, que eu era o Casper the Friendly Ghost. O Casper. E de explicar, mas Casper é com C, é com G. Então, mas é tal coisa que a gente fica mais velho, mas mesmo assim tenho saudades de todo daquele momento, e tentar pôr isto tudo numa música e representar da melhor forma possível, tendo elementos de fado, que era essencial, né, aquele momento em que tudo para e fica tudo despido e é só a parte da voz do Rez. Foi um momento muito emocionante no local de ensaio. Arrepia mesmo. Arrepiou no ensaio também. Foi um momento em que eu sabia, se não tivesse uma parte daquela, toda a música para mim não ia fazer sentido. Eu tinha que mesmo ir à raiz, e da forma que não fosse, para quem ouvisse de fora, que fizesse lembrar o fado, mas que não fosse puramente fado. Não pegar, né, porque
porque às vezes quando a gente tenta colar as coisas, elas acabam por partir. Eu queria que houvesse uma fusão perfeita, né? E algo que fosse original e nunca tivesse sido ouvido. Isto sonhamos, mas naquele momento, quando disse ao Fred, porque eu tinha que experimentar, eu nunca tinha, acho que, feito algo assim, ainda por cima num género musical que a gente passou um ano inteiro a trabalhar o resto do álbum. Quando ouvirem o resto do álbum vão perceber, porque estávamos muito mais direcionados no heavy metal, no dark metal, explorar vários campos, mas ali não tínhamos que voltar mesmo à nossa origem, à nossa raiz, e como encaixar isso, né? Ia funcionar com este tipo de música, mas a verdade é que ele fez à primeira, e nós todos, como se estivéssemos a ver fado ao vivo, como nós costumamos ver, começamos a bater palmas. Foi mesmo bem emocionante. E é o que eu dizia a brincar, eu quero meter os metaleiros a chorar. Porque mas é mesmo, aquilo é. é isso. A saudade. A saudade. Eu consigo me rever muito nesta música. A saudade é mesmo um sentimento muito profundo e vocês conseguiram transparecer nesta música. O que me faz feliz é também ver as pessoas que não são da nossa língua e mal percebem de Portugal, que têm feito agora muitas entrevistas. Também, não é? A maneira como eles estão a entender e como todos começam a ajudar. Há pessoas a porem poemas sobre a saudade, pessoas a fazerem interpretações, a tentar explicar o que é saudade. Então, isso é muito bonito. E vindo do metal, porque nós somos sempre vistos como os feios, os monstros, mas no entanto estou a tentar entregar algo que é tão bonito e é a altura, aí quando estamos a falar do que é que se falta em Portugal, então é esta a hora de mudar. Eu lembro de estar na Suécia, no hotel, e de manhã, nos programas da manhã, tinha metalcore, com gajos tatuados até ao pescoço, mas eram miudinhas com peluches a assistir, que eram os fãs. Então a música já evoluiu a um certo patamar, já não existe esses tabus que estávamos a falar há bocado, porque já se apercebeu, então nos países nórdicos, o quanto a música é importante para todos nós, né, culturalmente, e poder espalhar a mensagem, né, do nosso passado, da nossa história. Eu não sou o maior historiador, eu tive dificuldade, eu até aos 12 anos não percebi nada da história portuguesa, mas tudo o que eu vou aprendendo e tudo o que vou contando, e até já aprendi coisas no Brasil, que também, né, adoram a nossa história, a gente às vezes não se apercebe disso, mas quando estamos no Brasil todos têm uma história sobre Portugal, ou de um primo afastado, de uma avó, falam de aldeias que eu nunca tinha ouvido falar, então eu aprendi também com eles, né? Também aprendi com eles, e isso para mim é despertar essa curiosidade e tornar isso de uma forma artística. Então com a capa, né, fazer uma capa destas foi como um dos meus melhores amigos, que é o Vitor, que já conheço há mais de 30 anos. Nós durante muitos anos não nos víamos, eu estava sempre na estrada, mas nos últimos anos às vezes eu encontrava, a gente tinha sempre grandes conversas, que ele adora a história, ele é uma enciclopédia, e o que tentei transmitir isso para o disco. Ele foi a mesma pessoa perfeita para fazer, porque já tivemos cuidado no princípio era um barco, mas depois viu que tinha que ser uma nau, porque a nau é que fazia as viagens longas e não as caravelas, só ficavam junto à costa e não conseguiram sobreviver nos altos mares. Então eu aprendi novamente com este processo. É verdade. E a gente foi trabalhando o disco e as ideias que tinha para o disco e tudo o que eu sentia, e há muitos segredos quando virem a capa, quando olharem para o mar, há lá mais qualquer coisa do que apenas o mar. Nas velas tem lá aquele símbolo também. Sim, também e tem os rasgos, que é muitas feridas que todos nós temos da vida e do que é passar por um mar revoltado. A gente não sai inteiro, mas se sairmos é bom sinal. Espetacular. E é isso que podemos esperar do resto do álbum, não é? Sempre nesse tema, sempre no há umas surpresas. Acho que ainda vou ter umas surpresas. Ainda tenho. Okay. Há uma música dedicada muito à guitarra portuguesa e a voz feminina, que é da Patrícia Andrade, que ela deu. Incentivou-me imenso naquela fase, porque fez parte de DEM, e aquela participação e aquele apoio foi muito importante para, de alguma forma, dar uma bênção a este novo projeto, do género de iluminar o futuro e desejar que as coisas corressem bem, tal como plantar sementes, né, para um futuro melhor, que era o que eu queria dessa música. Algo um pouco pagão até. Eu adoro bandas como Dead Can Dance, Lorena McKenneth, mas novamente queria dar alguma coisa que fosse um pouco como world music, com os nossos elementos, a guitarra portuguesa, que é uma das maiores representações, mas novamente que fosse o mais original possível, e até um pouco louco,
na maneira como foi feito, mas eu nem sei como é que funcionou. Novamente uma ideia maluca minha, mas que funcionou, né, em beleza. Sempre que eu ouço aquilo fico arrepiado e vai ser perfeito para tocar ao vivo. Estamos aqui em pulgas para ouvir isso, vai ser mesmo. Sim, também temos influências arábicas, que eu acho que a guitarra portuguesa combina muito bem, que eu queria um som tipo cítara. Isso foi o Ricardo Gordo, também ofereceu-se logo. Eu nem sabia na altura, não o conhecia muito bem, mas é incrível como ele quis participar logo no projeto. Ele também diz que era fã do passado. Depois comecei a reparar que ele também acho que tinha bandas de metal, mas agora acho que dedica-se muito à guitarra portuguesa. Mas é que ele fez um trabalho tão genuíno, tão emocionante na música que estávamos a trabalhar, que foi por isso que eu também criou este pequeno prelúdio, para não desperdiçar tudo o que ele tinha feito. Porque depois nas misturas, para ter a música na direção que eu queria na altura, tive que chegar ali a um consenso, e senão ia ser só um bocadinho, e eu acho que o disco precisava de mais. Não só através do fado ou através de letras portuguesas, há outras formas de transmitir a nossa cultura. Nossa Portugalidade, não é? Eu Até, lembro-me muito um bocado o Sepultura com aquela inclusão de alguns elementos da cultura brasileira. sim, Se calhar os Seven claro. Storm também vão um bocadinho por aí, não é? Tem a ver com o meu passado, sabem bem que nos primeiros lançamentos também fizemos um pouco isso, mas acho que depois de muitos anos, se calhar muitos fãs com os últimos lançamentos, parece que não se aperceberam ou não sabem, e isso é estranho, porque para mim os 30 anos parece que foi ontem. E realmente o que fica para fora, independentemente disso, eu queria realmente trazer essas raízes folk novamente para esta música, mas de uma forma diferente, de uma forma mais refinada, digamos, também com a idade que tenho. Não ia tentar fazer outra Trabaruna ou a Taegina, mas queria alguns desses elementos e esse espírito, sem dúvida, que eu queria na música. Eu sou um grande fã das feiras medievais. Amanhã vou para a Feira Medieval de Óbidos, já não vou há 3 anos. Eu fui 15 anos de seguida sem nunca perder um. Isso foi outra sorte com os concertos que tinha, mas consegui sempre lá e tenho ali outra irmandade e acho que vai ser incrível estar juntos depois porque nunca houve outra feira, acho que desde 2019. Sim, agora com a pandemia. Eu vou ali tentar batizar a banda. Espetáculo. E vocês, esse álbum sai agora no dia 12 de agosto, já falta pouco. Falta pouco. Quando é que vocês começam a mostrar ao vivo? Você já tem muitas datas marcadas, em Portugal, Não, fora? ainda não tenho nada marcado. Como lá está, que isto é mesmo começar do zero. Então, para chegar aqui com o disco e com esta editora, como podem imaginar, um esforço enorme. Para ao vivo, que é fazer um processo parecido, que é mesmo começar aos poucos, se for preciso tocar em clubes pequeninos. Se for preciso, não, a gente vai ter que tocar em clubes pequeninos. Mas já antigamente eu tocava em qualquer lugar, se fosse pequeno ou grande, não é por aí. Mas que também seja algo feito com pés e medida. Que seja o espaço certo, que também não me ponha numa situação que eu sinta desconfortável. Mas passo a passo, não é? Mas depois de sair o disco, eu também tenho o lado nostálgico, como estou sempre a falar, sempre a voltar ao passado. Normalmente lançavas um disco e demorava 3 meses até a banda começar a tocar ao vivo, porque era normalmente o tempo que demorava as pessoas a conhecerem bem o álbum. E isso acho que faz uma diferença enorme quando estamos a tocar ao vivo. Por isso, para eu fazer um concerto de lançamento, imagina, dia 12 de agosto, o dia que as pessoas têm o álbum, ainda é um bocadinho estranho. Exatamente. E eu também estou a apreciar muito este momento em que já não tinha desde há muito tempo para poder estar a fazer entrevistas, ler as reviews, estar em contacto diretamente com as pessoas que estão a ouvir as músicas, conforme vou ouvindo e vendo as reações dele, e eu também interajo, também respondo, e estou a aprender com isto tudo, a tentar olhar para trás o que é que a gente realmente criou, né? E isso ainda vai demorar mais anos, porque eu passei por isso também no passado. Havia músicas que não dávamos nada por ela, mas depois de passar pelo público já tem outra dimensão, já tem uma vida própria, é mais importante do que nós. E tive muitos momentos disso em que a música, a banda era mais importante do que qualquer coisa da minha vida. Mas neste projeto não deixa de o ser, mas temos que a família para mim é um ponto fulcral. Haver um equilíbrio, não é? Haver um equilíbrio entre as duas partes. E estar inspirado, por exemplo, era difícil estar sempre inspirado quando estamos sempre enfiados no autocarro. Há mais que eu gosto de andar em turnê,
agora reconheci realmente isso, né? Nunca tinha tido uma pausa assim desta maneira, que normalmente é o normal para bandas de carreiras longas, mas por cima da maneira como nós fazíamos torneios, né? Que era a 50 tal datas, 2 dias de folga, e estas folgas normalmente eram de viagem, ou de autocarro ou de avião, não é bem um dia de folga, de vez em quando tinhas um dia para descansar, mas um dia para descansar no meio de torneio nunca... Às vezes até era pior, porque perdíamos o ritmo e depois no dia a seguir a vontade não era a mesma. Mas é nesse aspecto que o ao vivo para mim acho que... E sei, porque a indústria, se a gente para sobreviver, porque isso é que nos paga as contas, temos de tocar mais, porque já não se vende como antigamente. Felizmente agora está a mudar um pouco, estou a notar algo que já não noto há muito tempo, este revival dos vinis, mesmo a excitação dos concertos, as opções de merchandise, então é uma doida tudo o que existe agora. Mas há muita... É cuecas, é tudo. Cuecas, almofadas, sei lá, o que é que há para aí. E eu estou a tentar só manter tudo o mais genuíno possível, só quis ter uma t-shirt disponível para já. Eu podia ter a minha própria loja já, mas eu não quero mesmo focar no lado da promoção, não estou preocupado nesse lado ainda, porque acho que o mais importante é fazer crescer a banda e dar o melhor produto e a melhor qualidade às pessoas que tanto trabalham para ganhar o que têm, as dificuldades que têm, especialmente cá em Portugal, depois ainda vão gastar o dinheiro em bandas e CDs e metal, porque são apaixonados, eles precisam disso, e isso é de louvar, né? E acho que os fãs é que merecem realmente umas palmas por todo esse esforço, porque sem eles a música, e especialmente o metal, desaparecia. E é o metal que mantém-se forte às vezes em vendas exatamente por causa desse público e das famílias. Às vezes estava com o pessoal nos Estados Unidos, era o avô, era o filho, eram os netos, vinham todos, parecia uma pirâmide. Eles tocavam instrumentos e queriam fazer uma banda. Eu achava imensa piada a isso. Havia um pai que dizia: se o meu filho tornasse famoso, eu só lhe peço que vá lá ao vivo tocar um solinho. Isto é brilhante. Então tentar manter né, esse espírito, que a gente vive muito disso. Olha, Mike, isso. olha, só aqui, vamos falámos aqui do Saudade, só aqui falar um bocadinho rapidamente do Haunted Sea. Uhum. Vocês no Saudade, vocês fazem aquele videoclipe espetacular também ali com o mar por trás, e depois quase que faz ligação para este Haunted Sea. Sim. O que é que vocês queriam passar com... Já falaste do mar, não é? O mar diz tanto aos portugueses, Sim. e diz-nos tanto, e até a nós açorianos, não é? Tínhamos. Quando se pensa em Portugal, pensa-se logo em mar e momentos históricos. Por exemplo, foi a Câmara da Lourinhã que se deu o espaço, o Forte do Pai Mogo, que ele tem uma história que o vereador nos contou, acho que houve ali uma batalha com o Napoleão e houve 3.000 soldados que dormiram nessa noite nesse forte. Então, até isso foi uma coincidência, não tinha a mínima ideia. E outra coisa que eu imaginava um barco no vídeo, mas com os budgets que tínhamos só em Hollywood, e nunca ia acontecer. O pessoal já estava a chamar doido e louco, mas foi a Elizabeth Henriques e a Armanda, que ela é realizadora, e a Armanda fotografia, diretor de fotografia, que conseguiram o impossível, conseguiram-me entregar um vídeo a um nível top que eu estava habituado. Aliás, até houve ali momentos até já nem eu estava habituado, porque nós também já reduzimos budgets e eu parecia que nada tinha mudado na minha vida, mas como é que isto aconteceu? Eu estava à espera de fazer um vídeo, né, com o camcorder ou com o iPhone, já nem sabia, mas conseguiu-se reunir ali uma produção, e ela chamou os melhores técnicos e amigos que também quiseram ajudar. Foi mesmo um esforço enorme de todos para dar iniciativa a este projeto e abrir a porta para o mundo. É isso que se falava muito. Ela estava só desejosa que fizesse o melhor trabalho possível para dar sorte, porque ela também acredita na música, depois também ia aos ensaios, a gente falou constantemente, mas não há nada que não tenha sido que não houvesse este processo intenso. É por isso que quando eu falo de concertos, porque para mim foi tudo por blocos e por passos, tive que concentrar-me mesmo bem em cada ponto nesta viagem. Depois da passagem para o vídeo, esse vídeo depois foi feito pelo Diogo Branco e pelo Butch, o nosso baixista, porque ele tem um jeito incrível com o vídeo. Ele estava, durante os ensaios, estava sempre a filmar. Também foi importante para a gente começar-se a ver e ter opiniões. Eu comecei na brincadeira desde o início para irmos filmando, porque talvez a gente pudesse fazer um documentário. Depois ele levou isso super a sério e começou... Pronto, já temos uma coisa preparada brutal, se tudo correr bem. Então eu pensei, por que não fazer um vídeo que fôssemos só nós, né? O mais despido possível,
que só no fundo preto e dá mais importância à música. Esse contraste também foi espetacular nessa música. E a voz do Rez no Haunted Sea, há bocado estava já a falar que ele tinha enviado uma gravação dele a cantar o Heaven and Hell, não era? Sim. Mas aqui lembrou-me muito o Phil Anselmo. A voz dele Sim, também somos grandes fãs de Pantera. Eu sou um grande fã de Pantera, não há nada a fazer. Mas sei todo o percurso do álbum, porque esta parte da saudade, também temos, olha a saudade que temos de uns Pantera, de um Vinnie Paul, do Dimebag. Né? Só agora, o que é que achas desta reunião agora que eles estão a iniciar? É como se fosse uma homenagem também a eles, e acho isso essencial na música para darmos continuidade para as futuras gerações, e funcionou-me também. Mas em relação a isso é um tema complicado, mas porque eu quero o melhor para eles. Eu compreendo que o Phil e o Rex queiram tocar, que são as músicas deles, é como eu, mas eu sinto numa situação, não é que os meus ex-companheiros já não estejam cá, mas estando numa banda nova, eu estou muito entusiasmado, é para tocar as músicas novas. Claro que há outras que vou ter saudades mais tarde ou mais cedo de poder tocar, mas eu não quero ser uma banda de covers de mim mesmo. E é o que eu sinto que está a acontecer com isto. Quando quem for ver Pantera, eu vi Pantera, eu tinha 14 anos, estava na primeira fila no Dramático Cascais, eles a abrirem para Annihilator e Judas Priest com o Painkiller, vi a moto e tudo, do Rob Halford a entrar, e veio muito a pontapé na boca com o Mosh. As botas da tropa antigamente eram muito populares. Então aquele momento nunca vou esquecer. Quando vi o Vinnie Paul atrás daquela bateria monstruosa, o Phil Anselmo a sair, né, a saltar, a partir daquilo tudo, o Dimebag, aquela guitarra que ele usava, e naquela idade, uma coisa que nunca vai acontecer. Marca mesmo. São mesmo momentos marcantes. Eu nunca vou conseguir ir ver algo assim, porque vai tirar um pouco essa memória. Pois, não quero deixar aquela memória. Para mim, se eles queiram fazer, e há fãs que queiram ver, por favor, vejam vão, mas para estar a ver Pantera, saiu o Vinnie Paul e saiu o Dimebag, eu também tenho um bocadinho essa opinião, não é aquilo que nunca poderá ser os Pantera, não é? Eu acho que o Charlie Benante, adoro o Charlie Benante, sou grande fã de Anthrax, mas acho que não é um estilo que ele seja como ele não toca como o Vinnie Paul, e há poucos bateristas que tocam como o Vinnie Paul, não há, mas se me perdisses, se eu estou a escolher lá um que achas que era, eu não ia escolher o Charlie Benante, olha, o Gene Hogan talvez, não, o Gene Hogan é muito rápido. E o Mike Storm. Mas são coisas que não, eu como estou nesta situação agora, é seguir em frente, é fazer música nova, é ter outras experiências, e ele também o Phil teve tantas, talvez eles tenham essa necessidade, também a gente não sabe, né? Talvez seja a maneira de fazer o luto deles, né? A gente não sabe isso, talvez eles tenham uma forma de fazer uma despedida finalmente, também ainda por cima a maneira como o Vinnie Paul faleceu também foi estranho, que ele estava a tocar ao vivo e parecia estar bem. Eu toquei com o Hell, como é que é? Heaven, não, Hell Yeah, ainda cheguei a tocar com ele em alguns festivais. O Dimebag é muito triste da forma como foi, né? Ver o irmão na equipa ao lado levar um tiro. Eu acho que até cheguei a tocar nesse clube. E é o que já o Vinnie Paul dizia na altura. Eles também lhe perguntavam: não há um reunion tour? Não, e ele só dizia: pá, meu irmão não está cá, deixem estar. Não sabes realmente a opinião deles. Tu não sabes se eles queriam ou não esta reunião. É um bocado esquisito. O Vinnie sempre disse que não, é por isso que ele nunca o fez. E ele foi exatamente o exemplo. Ele também podia ter continuado a tocar músicas de Pantera, mas não. Ele seguiu com algo de novo. De vez em quando, se calhar, tocava com outras bandas, né? Ia lá participar, ia lá tocar a bateria, mas seguimos em frente. Acho que é essencial para bandas novas, se calhar, só não esquecer o espírito deles, pois eram incríveis. Né? Acabaram mais que irmãos. Se tu juntares aqueles 4 nomes, não é? O Rex, o filme, o Zac e o Charlie Benante, é uma grande banda, é uma banda espetacular. Claro. Se chamassem Leopardo, era uma banda espetacular. Só que com o nome Pantera, a pessoa vai sempre assim, não é, esses não são bem os Pantera. Mais ou menos assim. Pois, mas a nova geração nunca teve a oportunidade É verdade. Mas qualquer um deles pode tocar nas bandas deles também músicas de Pantera, só que usar o nome Pantera e eles não estando cá,
isso. Isso também acontece com os Type O Negative, né? Também muitas vezes chateio os outros membros para voltarem. Imagina ir ver Type O Negative sem o Pete Steele, não faz sentido. Não faz há hipótese, sentido. não é? Aquela estátua. Eu fiz, vi-os ao vivo todos os dias. Quem teve essa experiência, não. Mas tudo mudou, hoje tudo é possível. Isto hoje em dia, sabe-se lá. Eu estou a tentar manter tudo o mais genuíno possível, humilde possível, transparente e honesto, e a mostrar pronto, deixar a música falar por si. Estás a deixar muito bem. É isso. Mike, a gente não queremos tocar muito mais o teu tempo, porque a gente já está aqui bem bom. Já estamos aqui a abusar um bocadinho. Queria só... A conversa está muito boa, mas a gente sabe também tiveste a dar entrevistas todo o dia e também deve ser cansativo. Diz só alguma mensagem que queiras deixar aqui aos fãs ou ao pessoal para acabar aqui a entrevista. É um privilégio poder ter passado grande parte da minha vida convosco nos concertos. Essa é a minha grande saudade, poder ter isso de volta. Os concertos às vezes é uma maneira de reunirmos. Para mim é sempre uma celebração e tentar manter isso. Desejo só que toda a gente esteja bem com tudo o que se passa no mundo e que sejam fortes para passar também os seus problemas, porque nós como artistas estamos sempre a falar de nós, mas o público tem uma voz incrível e eu sempre gostei de a ouvir, por isso sempre que me virem, não tenham vergonha, podem ser um bocadinho de conversa. Às vezes é chato, às vezes acontece pessoas encontrarem-me e depois mandam uma mensagem: eu vi-te no supermercado, mas tive vergonha de falar. Não tenham vergonha, estou cá, já estou há muitos anos disto e isso é que me inspira para continuar. Sei que as pessoas estão atentas e querem-me ver de volta a tocar ao vivo, especialmente com esta banda incrível, e quero também agradecer essencialmente a esta banda e o talento deles todos, que sem eles isto era impossível. E mostrar novamente que há muito talento em Portugal. Precisamos só dos meios e da possibilidade e nunca esquecer o sonho. Isso é o mais importante. É isso. É espetacular. Olha, Mike, muito obrigado mais uma vez pelo tempo que passaste aqui com a gente. Foi uma honra aqui, principalmente para o nosso podcast, que também ainda é novinho, também ainda está muito nos inícios. Obrigado. E queremos agradecer, foi uma honra ter uma pessoa, como o Zé estava a dizer durante a tarde, vamos ter alguém da realeza do metal português aqui no nosso podcast. Pronto, é isso, agradecer. E com uma costela açoriana. Uma costela açoriana, é verdade. E desejar-te muita sorte neste projeto, que de certeza absoluta estamos a desejar sorte, mas sabemos que vocês vão ver essa nau. Vai ser tipo Fernando Magalhães, vocês vão dar a volta ao mundo na boa. Já dei algumas vezes, agora vou levar marinheiros novos. É isso. E vais levar o nome de Portugal longe, de certeza absoluta, com a vossa música. Agradeço mesmo imenso o fundo do coração. Um forte abraço para os Açores, muitas saudades, muitas memórias. Pá, temos que ir lá tocar. Agora está feito. É verdade. Estamos à espera dos Seven Storm aqui. A ilha vai abanar. Se não vai. Mike, obrigado. Obrigado. Forte abraço. Tchau. E é isto, pessoal. Gostaram aí da entrevista com o grande Mike Storm? Espero que tenham gostado aqui e apoiem aqui os nossos amigos Seven Storm, o nosso amigo Mike Storm também. Todos os Storms que existem no mundo, pronto, apoiem estes tempestades. É isso que eu quero dizer. Não é? É isso. O álbum Maledictus sai já agora no próximo dia 12 de agosto. Portanto, da mesma maneira que a gente diz a vocês para guardarem dinheiro para comprarem os álbuns que vão sair, este aqui a gente não diz para juntarem, a gente ordena que comprem. É uma ordem. É uma ordem. Há a versão Digipack em CD, há a versão vinil. Imaginem, vocês não sei se se não tiveram a oportunidade, vejam a capa do álbum, aquela capa num vinil, num quarto, aquilo é até um quadro. E ainda por cima vem acompanhado de boa música, portanto, é assim, pessoal. Já sabem, apoiem os Seven Storms, espero que tenham gostado. Metal nacional do bom, metal cantado em português. Exatamente. Como parece que vai ter muitas surpresas. Muitas surpresas ali no álbum. E é grande qualidade.
Pá, É espetáculo. isso. Grande entrevista, agradecemos muito ao Mike. Foi mesmo um prazer. Foi um prazer mesmo. E pronto, vão apoiar o homem e continuem aí na luta. Apoiem aqui também na nossa casa, não é? Não esqueçam o último episódio, os álbuns conceptuais, que em Ok. parte até pode ser um bocado este álbum do Mike, que é conceptual no sentido da saudade, não é? Das coisas de portuguesas, da É verdade. Portugalidade. Pode Exatamente. ser. E também voltamos já na próxima semana e bem brevemente teremos mais um Mike aqui. Não será o Storm, será o nosso amigo Mike do costume, que se junta a gente de vez em quando para mais uma roda AMP. De Mike em Mike se constrói o AMP, é assim. É isso. E com esta pessoal, já sabem, até para a semana e haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados, fiquem metaleiros.